Bom, pessoal, então, primeiro queria dizer boa tarde a todas, todes e todos que estão aqui presentes, nos ouvindo. Eu sou o Rodrigo Oliva, sou psicólogo, psicanalista, trabalho no ambulatório do Núcleo Trans e no Pulsex, com questões de gênero, sexualidade, população LGBT. E hoje a nossa fala vai ser um pouco sobre os relatórios de cirurgia de transformações corporais para pessoas trans no SUS, né? Eu sou um homem branco cis, gay. No momento estou com uma camisa azul clara, estou usando fones de ouvido, tenho barba, pouco cabelo, e atrás de mim uma parede verde com alguns enfeites. Vou passar a minha palavra para minha colega Vivian, que vai se apresentar também. Olá, boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. A gente agradece, né, a presença. E eu sou também psicóloga, psicanalista, também trabalho no ambulatório do Núcleo Trans e estou à frente aqui com o Rodrigo nessa aula, nessa apresentação sobre o relatório. Eu sou uma mulher branca, cis e bissexual. Então tá bom, gente. Vamos seguir aqui com a nossa apresentação. A princípio, ela é rápida, assim, né? A gente vai falar um pouco dessa documentação. E aí, a gente pensou que seria interessante deixar as perguntas para o fim da apresentação, né? Essas aulas vão ficar disponíveis, então vocês podem seguir a gente, depois a gente passa a rede social, enfim, tem o canal no YouTube também, que vocês vão poder reassistir essa aula, caso queiram, quiser indicar para alguém que possa ter interesse, também fica a sugestão, tá bom? Então, bom, o nosso tema hoje é esse, né? Relatório para cirurgias de transformações corporais para pessoas trans no SUS, né? Deixa eu passar aqui para a próxima. Então, talvez seja importante começar contando um pouquinho da onde vem esse documento, né? O que é esse relatório. Então, o relatório aparece como uma demanda ali, né? Da portaria do Ministério da Saúde, nessa portaria 2803 de 2013, né, no que se chama ali naquele documento de processo transexualizador. Né. Esse é uma portaria vigente até hoje, né, então ela é bem ampla e ela versa sobre diversos aspectos, né, não só sobre a pessoa atendida, mas também sobre os equipamentos que podem fazer esse tipo de cirurgia, né? Nós não vamos entrar nesse detalhe, aqui hoje é para falar sobre o relatório em si, né? Mas é importante vocês também poderem ter acesso a esse documento, né? E irem se apropriando dele, porque, enfim, a gente entende que essas apresentações que estamos fazendo é para o território nacional. E como a gente faz isso dentro do SUS, existem muitas peculiaridades dos territórios, dos espaços, das articulações possíveis da rede, né? Então, é importante vocês entenderem talvez os aspectos mais gerais, né, os mais fundamentais, e ver como isso é possível de se organizar na rede de onde você está, ou de onde o equipamento de vocês está organizado, né? Então, bom, essa é a portaria que organiza todos esses aspectos, né? E ali, então, tem essa sinalização da importância da produção desse documento, né? Que é o relatório para cirurgia, está aí, então, organizado pelo Ministério da Saúde, né?
Acho que vale também, né, nessa portaria, existem várias cirurgias que são viabilizadas pelo SUS, mas em função das articulações da rede, disponibilidade de recursos, dos critérios que os equipamentos precisam atingir, né, nem todas estão disponíveis, né? Então, é importante, de fato, ter uma articulação com a rede para que isso possa ser viabilizado para a população trans, né? Bom, então a gente colocou aqui, né, relatório e laudo, porque uma das demandas que a gente ouve muito aqui no nosso espaço, né, é assim, olha, eu queria o relatório, eu queria o laudo, eu queria enfim, algum documento que me autorize a fazer a cirurgia. E aqui a gente tem alguns pontos importantes, então, para discutir, né? O relatório, bom, o que é um laudo, né? Um laudo é um documento produzido com o intuito de uma avaliação de uma condição. Então, ele tem um critério mais diagnóstico mesmo, né? Ele termina com uma questão de laudo, que é, olha, o diagnóstico considerado as questões é esse. E no nosso caso, quando a gente fala de cirurgia, né, a gente não está trabalhando com um diagnóstico, a gente está trabalhando com uma vontade, né, uma manifestação do sujeito, daquela pessoa que está no nosso equipamento, que gostaria de encontrar, então, uma expressão do seu corpo mais adequada à forma que ela se vê, né? Então, é importante frisar isso, né? Porque não trata, então, de diagnosticar alguma coisa, né? Essa portaria mesmo entende que ser uma pessoa trans não é um diagnóstico, né? Isso, hoje nós temos aí uma ampla literatura que já se coloca assim, né? É nessa perspectiva que nós trabalhamos. Não se trata de um diagnóstico, né? Então, a gente tem o relatório. O relatório que nós usamos aqui no município de São Paulo, né, mas que tem sido utilizado em outros espaços, é o que está disponibilizado pelo Conselho Federal de Psicologia, né? Essa também é uma orientação específica para psicólogos. Caso haja algum psicólogo envolvido na elaboração desse relatório para uma determinada pessoa usuária, esse modelo, é um modelo que está no site que a pessoa deve recorrer, tá? E, bom, o que é o relatório, né? O relatório é exatamente o que o próprio nome diz. É um relato, né? Então, ele é um documento amplo, né, que não tem uma finalidade diagnóstica específica, mas ele tem uma finalidade, e aí a gente vai falar disso logo mais. Mas ele conta um pouco da passagem da pessoa no equipamento ou com um determinado profissional, né? E aí, bom, não é também um relato sessão a sessão, consulta a consulta, mas é um caminhar, né? Como é que essa pessoa chegou e o que aconteceu até aquele momento. Isso é importante, tá? O relatório fala de um período e não de uma condição geral aberta que se mantém. É um período de acompanhamento. Isso é importante por quê? Porque às vezes a pessoa começa num equipamento, sai daquele equipamento e vai fazer um acompanhamento particular. E ela pede o relatório do equipamento. A gente pode dizer do acompanhamento da pessoa enquanto ela ficou naquele serviço. Depois daquilo, a gente não consegue mais, né? Não dá para dizer o que aconteceu. Muitas coisas
acontecem uma semana, em um mês, né? Às vezes em um dia muita coisa muda, né? E nós profissionais da saúde lidamos com isso. Então, é importante ter em mente que o relatório fala de um período. Isso tem algumas outras implicações, tá? Mas, de maneira geral, o relatório é isso. O relatório vai ser isso, a produção de um documento que organiza a passagem daquela pessoa com um profissional ou no equipamento em que ela faz um determinado acompanhamento e que essa cirurgia aparece como uma demanda, né? Isso também é importante. E já vou falar por quê. De maneira muito geral, existem alguns critérios estabelecidos tanto pelo Ministério da Saúde quanto pelo Conselho Federal de Medicina, né? O que nós temos atualmente que estamos trabalhando, né, se alinha mais ao Ministério da Saúde. E aí tem alguns critérios, né, que estão estabelecidos. Por exemplo, pelo menos 2 anos de acompanhamento prévio à cirurgia, num equipamento, em equipe multidisciplinar. Quando a gente fala em equipe multidisciplinar, nós estamos pensando pelo menos duas pessoas profissionais da saúde. Podem ser quaisquer áreas da saúde que aquele equipamento tiver, mas obrigatoriamente uma delas precisa ser médica e não podem ser especialidades iguais. Então, por exemplo, um psicólogo e um psiquiatra pode ser, atinge o critério. Nutricionista e endocrinologista pode ser também. Urologista e fono pode ser. Urologista e psiquiatra pode ser. Psicólogo e nutricionista pode ser? Não pode, porque não tem uma especialidade médica aí. Endocrinologista particular e do equipamento de saúde pode ser? Não pode, porque são duas especialidades iguais. São duas médicas, mas duas especialidades iguais. Então, esse é um critério, né, para cirurgia, né? Esse acompanhamento, 2 anos de acompanhamento com equipe multidisciplinar. A pessoa que for se submeter à cirurgia precisa ter pelo menos 21 anos, né? Ela precisa ser maior que 21 anos de idade. Ao longo do acompanhamento, esse desejo de fazer a cirurgia precisa aparecer, né? Pode oscilar, mas ele precisa aparecer de uma maneira consistente, né? Também outro critério né, apesar de parecer simples assim, é a ausência de contraindicações biopsicossociais para cirurgia. Então, pode ter cirurgia, né, por exemplo, para mamoplastia masculinizadora, um dos critérios é IMC menor do que 27. Existe alguma discussão sobre isso, se esse é um bom avaliador ou não, mas no momento que nós temos é isso. Então, se a pessoa tem um IMC maior do que 27, não é possível fazer essa cirurgia. Então, também quando a gente fala de biopsicossocial, a gente está falando o seguinte: olha, tem condições de fazer cuidados pré-operatórios, caso a cirurgia demande, né? Para algumas é necessário uma hormonização prévia, para outras não. Então, ela tem condições de fazer isso para, por exemplo, a cirurgia de neovulvovaginoplastia, é preciso usar os moldes, né, para manutenção dos resultados da cirurgia. Isso precisa estar higienizado, precisa estar em lugar limpo, adequado, é um procedimento muito invasivo. Essa pessoa tem esse espaço, ou se não tem, ela consegue esse espaço, ela tem quem possa ajudá-la
né, num cuidado, na higienização, né, dos moldes, por exemplo. Né? Então, isso é condição, e isso vai aparecer no relatório, né, a gente vai falar, mas condições pré e pós-cirúrgicas, condições de cuidado pré e pós-cirúrgico, a depender do tipo de procedimento que ela vai fazer. Também existem fatores que podem contraindicar a cirurgia em algum determinado momento, né? Por exemplo, se a equipe avalia ali que não tem condições cognitivas suficientes para entender o processo, né? Se a pessoa está passando por um momento de crise aguda, né? Se as condições sociais, né, de moradia, enfim, são desfavoráveis para um cuidado de pós-operatório, né? Isso pode contraindicar, mas contraindica naquele momento. Por isso eu disse no começo, né? O relatório é um relato daquele período. Então, às vezes, naquele momento, a pessoa não tem essas condições, e isso precisa aparecer no relatório. Mas, tão logo essas condições sejam readequadas, reorganizadas, reavaliadas e reentendidas, e adequadas, então, aí podemos seguir com o procedimento. Então, existem, grosso modo, são esses critérios, assim, né? Deixa eu ver. Vou passar aqui. Então, como eu falei, né? O relatório é um acompanhamento, então ele fala de como foi feito esse acompanhamento no serviço, como essa pessoa chega e o que acontece ali. Mas um aspecto bastante interessante e bastante importante é que o relatório não seja um documento pró forma. O que eu quero dizer com isso? Não é porque a pessoa chegou no serviço que ela vai ter o relatório. O relatório não é uma condição obrigatória do acompanhamento. O relatório é um documento que se produz a partir do acompanhamento. Né? A pessoa pode nem chegar com uma demanda de cirurgia para fazer os acompanhamentos. Isso pode aparecer ao longo do caminhar dela no equipamento. Então, ele não é obrigatório. E também é importante para nós ficarmos atentos, atentas e atentes com as demandas que chegam assim. Eu vim para esse equipamento porque eu quero relatório para cirurgia. Vejam, é um caminhar de 2 anos, né? Pelo menos para o acompanhamento. Então, não é só estou aqui e quero relatório. É necessário um acompanhamento das condições. Porque, vejam, se a pessoa, né, chega também no equipamento e depois de 2 anos ela fala, agora eu quero o relatório para a cirurgia, a gente precisa se perguntar, mas ao longo desses 2 anos, ela falou de fazer cirurgia? Ela demonstrou interesse nisso? Porque se ela não demonstrou, como é que eu vou relatar? O que eu vou relatar se a pessoa nunca falou de cirurgia, nunca demonstrou interesse e agora ela quer, né? Isso também pode acontecer e pode ser produzido um relatório a partir disso, mas é isso que vai constar no relatório. Olha, durante esses 2 anos a pessoa nunca falou sobre cirurgia, nunca se mostrou interessada pelo processo, enfim. Né? E aí, a equipe que vai fazer a cirurgia é que vai decidir se isso faz ou não faz sentido. Né? Então, esse é um outro aspecto, né? Inclusive porque, como eu já coloquei aqui, a compreensão do processo é essencial para que a pessoa possa fazer a cirurgia. Então, se ela não entende qual pode ser o impacto disso na vida dela, se ela não entende quais são os procedimentos,
quais são os cuidados, a importância do cuidado, né? Nós também entendemos que essa pessoa não está preparada para a cirurgia. Isso pode ter a ver com ela, é verdade, mas isso também tem a ver com o equipamento, com a pessoa profissional que está acompanhando ela, né? É importante que nós, da saúde, que estejamos aí cuidando dessa pessoa, acolhendo ela, né, acompanhando ela nesse processo, que a gente possa fazer uma espécie de educação mesmo, né, uma psicoeducação aí, para que ela possa entender o processo, os riscos, ela precisa estar avisada, ciente, né? Aqui em São Paulo nós temos o termo de consentimento livre esclarecido sobre a realização da cirurgia, avisando, né, do impacto, dos riscos, né, como de qualquer procedimento, né? Fica parecendo que, nossa, essa cirurgia é a mais arriscada de todas, mas é o procedimento padrão para qualquer cirurgia, né? Talvez quando a gente toca nesse tema a coisa fica um pouco diferente mesmo, mas então instruir as pessoas, né, orientar faz parte também do processo. Se ela também nunca falou, fica difícil da gente poder fazer enfim, um acolhimento que ajude ela a compreender o que vai acontecer com o corpo dela, enfim. Né? O tempo de acompanhamento, então, atualmente nós temos isso no SUS, né, de 2 anos. No âmbito particular, isso pode mudar um pouco, né? As operadoras aí têm aceitado 1 ano, né, de acompanhamento, que é uma decisão do Conselho Federal de Medicina, mas a validade, o que nós temos é de 6 meses. E por isso é importante a manutenção do acompanhamento dessa pessoa. Se ela faz por 2 anos, pede o relatório e a cirurgia dela não acontece nos próximos 6 meses, existe um intervalo aí que a gente não pode dizer o que aconteceu, a gente não sabe, né? E isso pode também inviabilizar a cirurgia dessa pessoa. Quando a gente fala de cirurgias que tem uma fila muito longa, isso pode ser um critério complicador mesmo para a realização dessa cirurgia. Então, é importante que a pessoa também entenda esse critério de validade para que ela se mantenha ali no acompanhamento. Não é só, cumpri 2 anos, há 10 anos atrás, 5 anos atrás, 1 ano atrás, e então já estou pronta. Não, muita coisa pode ter mudado aí, né? Então, o relatório vai falar desse tempo. Se ficar muito tempo sem acompanhamento, aí ele perde um pouco a sua validade, né? Uhum. E Diga. lembrando que a validade conta do tempo da emissão do relatório até a entrada no ambulatório cirúrgico, né? Então, não, Isso. é um tempo que é bem cronometrado, né? Para que conte exatamente sobre aquele período em que a pessoa passou no serviço sem tanto tempo depois de acompanhamento, né? Tem uma validade nesse sentido. Isso. E até aproveitando, então, o gancho, Vivian, que era uma coisa que eu já estava esquecendo de comentar. Uhum, Falando de tempo de acompanhamento e validade. uhum, O relatório pode ser uma composição, né? Então, a pessoa, às vezes, já estava num serviço particular, fazendo um acompanhamento, e aí, por alguma questão, perdeu o emprego, não conseguiu mais pagar, ela foi para a rede pública. Aí na rede pública ela segue com acompanhamento, faz mais um tempo. E aí ela dá o tempo de 2 anos, né? Acompanhou 1 ano em um serviço particular e 1 ano em serviço público. Isso vale? Com certeza vale. Acompanhou 1 ano e meio em serviço público e 6 meses num serviço particular, vale? Tá valendo também. Vice-versa, né? O contrário também vale, né? Então, é importante que a gente possa fazer essa computação de tempo também para essa pessoa, tá? uhum.
E quem manda o relatório? Atualmente, aqui na rede em São Paulo, para pessoas que acompanham no serviço público, tem sido a própria instituição pública, né? Então, no caso do ambulatório do núcleo trans, a gente produz o relatório. Se a pessoa tem ali um acompanhamento particular, a gente anexa isso ao nosso relatório e envia para o CRT para, né, para organizar a cirurgia com essa pessoa, né? O CRT, que é quem organiza a Fila. cirurgia, oi? Organiza a fila, né? Isso, que Organiza. organiza a fila da cirurgia, né? Ele também tem seus procedimentos de consultas pré-operatórias, para ver se está tudo certinho mesmo, né? Então, isso também tem um outro verificador aí, né? O conteúdo, eu acho que eu já falei um pouco, né, é a passagem, então, são as condições biopsicossociais daquela pessoa, questões de saúde mental, saúde física, histórico familiar, relacionamento, por onde passa essa cirurgia para ela, como ela se relaciona com isso, questões profissionais, né, se está, não está empregada, se faz algum acompanhamento psiquiátrico ou de outras questões de saúde. Tudo isso é importante de aparecer, né? Se faz uso de medicação, como é a rede de amigos, né? A rede afetiva de suporte dessa pessoa, tudo isso vai aparecendo no relatório. Não precisa ser um documento super profundo, mas ele precisa tocar essas questões, tá? Vivian, talvez você quer acrescentar alguma coisa? Acho que podemos ir seguindo. Acho que a gente pode falar da parte mais descritiva agora, né, do relatório. Sim. Então, feita essa introdução e dizendo um pouco aqui, pode ser que em algum momento eu lembre de alguma outra coisa, né? A gente vai se complementando. Isso. Mas tem aqui, então, os itens, né, que a gente tem um pouco já da nossa prática de uso, né, que tem sido bem aceito aqui no estado de São Paulo e que então, oriundo aí do Conselho Federal de Psicologia, que tem sido esse modelo. Então, a Vivian vai explicar um pouco, né, também vou fazendo alguns acréscimos aí, tá? Uhum. Enfim, e aí vamos para essa parte um pouco mais estrutural da coisa. É uma parte estrutural e bem descritiva agora sobre o relatório, né? Desses itens que são importantes que sejam, então, trabalhados no texto, para que os encaminhamentos sejam feitos, né? Dos procedimentos pretendidos pela pessoa usuária. Como o Rodrigo falou, esse é um modelo baseado nas orientações, né, do CFP, e essa referência até de 2019. E é importante que conste, então, nesse relatório, esses 11 itens aí, mais ou menos, que são critérios para que a pessoa possa ser avaliada, então. Então, serviço, acho que eu vou primeiro ler tudo, Rô. Tá bom. Só para ficar mais claro, né? Serviço, a autoria do relatório, a identificação da pessoa atendida, a finalidade, descrição da demanda, o procedimento, né, que eu já vou explicar um pouquinho, análise, conclusão, o local, data, assinaturas, as referências do relatório e os anexos quando tiver. Tá? Então, o serviço. Aqui é um pouco da identificação, né, da unidade, enfim, do serviço de saúde que realizou todo esse atendimento. Como o Rodrigo falou também, não é um relatório que tem como função um diagnóstico, mas principalmente conta a passagem sobre aquela pessoa naquele serviço, né? Então, é importante que o serviço seja bem identificado, os profissionais que fizeram esse relatório também, e a identificação da pessoa, mas a intenção dela e o que está envolvido, então, nesse processo. Então, enfim, voltando ao serviço, a identificação do serviço, com o nome, né, o logo, se tiver do serviço, um papel timbrado, é importante, o contato ativo desse serviço, e-mail, telefone, toda a identificação certinha, e a identificação do serviço em si, né, da unidade e o nome do serviço.
Em seguida, é importante que, então, esteja identificada a autoria do relatório, que é a identificação completa das pessoas ali que escreveram, né, que participaram da autoria. Então, são o nome, né, a área dos profissionais, o registro de classe e também o contato dessas pessoas. Logo depois, então, chega a parte da identificação da pessoa atendida no serviço. Então, daí tem 3 pontos importantes, que é o nome, o gênero e os pronomes pelos quais essa pessoa prefere ser referida, que são colocados no relatório de acordo com a preferência dessa pessoa usuária, né? Pode ser o nome social ou civil, o gênero, que é a pessoa, que é que é a identidade de gênero pelo qual ela se identifica, né? E o pronome, ele, ela, elo, que também de preferência dela. E aí depois informações um pouco mais objetivas, né? CPF, o número do prontuário do serviço, data de nascimento, idade, telefone, etc. Escolaridade, né? Profissão, que também conta um pouco sobre o perfil dessa pessoa atendida. Bom, o quarto ponto importante é a finalidade, que é descrever um pouco para que esse relatório está sendo feito. Então, é importante articular aqui o nome da pessoa, né, a identificação da pessoa atendida e o termo técnico do procedimento que ela deseja fazer, para o qual ela está sendo encaminhada. Pode ser a neovulvovaginoplastia, por exemplo, mamoplastia masculinizadora, esterectomia, e no CRP eles até fazem sugestão de um texto, né, que talvez seja importante de colocar, fazendo referência à portaria 2803 de 2013 do Ministério da Saúde, das diretrizes. Esse é um modelo que tem disponível na internet, que conta um pouco também sobre esse ponto, né? Você acha que é importante ler esse exemplo? Acho que não Não, precisa. né? Eu acho que não. Acho que só vale, né? Porque a gente não colocou aqui falha nossa, erros Qual? de gravação. De dizer que também muito do que a gente está falando aqui, quase tudo, está no protocolo de saúde integral à Sim, pessoa trans do município de São Paulo. Então, esse documento a gente já eu ia falar mais para referenciou. frente. Ah, então tá. Mas então vai, Vivian, não vou te Não, não, atrapalhar. mas pode falar que já é importante, complementa. Esse A gente documento tem a um gente já protocolo aqui. referenciou algumas vezes, a gente vai referenciar sempre, porque isso é o que vem norteando o nosso trabalho aqui, né? Então, na dúvida, recorra ali também para avaliar, enfim, tá? Mas essa sugestão de texto está lá. Pode fazer Ctrl+C, Ctrl+V e só fazer as adequações, Uhum. para que esteja tudo em bons critérios. Não tenha motivos, né, para retornar o relatório. Uhum. E o próximo ponto, então, é a descrição da demanda, que conta, assim, importante que seja de uma forma concisa, né, e assertiva, a apresentação, uma breve apresentação sobre a pessoa e quais foram as razões que a motivaram, então, para esse acompanhamento no serviço. É uma historinha, né, que se conta, então, do procedimento, do acompanhamento e do procedimento pretendido pela pessoa. É contar um pouco ali o motivo, né, pelo qual a pessoa procurou o serviço e o que ela procura nesse momento. Pode ir para o próximo. Ah, já foi. Já foi. Já foi. Procedimento, então, que é um histórico, né, como está escrito, do acompanhamento. É uma descrição, na verdade, bem objetiva aqui, que tem que ser pautada tecnicamente, né, dos procedimentos que foram realizados ao longo dessa passagem da pessoa ali no usuária, né, no serviço. Aqui é importante que ele seja dividido, né, desmembrado em duas partes. Um sobre o acompanhamento dos procedimentos clínicos, né, e outro dos psicossociais, que é um pouco até o que o Rodrigo estava falando, né? Um pouco do histórico, né, da pessoa, colocar em relação ao processo, ao procedimento, as datas do início, o tempo de acompanhamento em cada especialidade, com cada profissional, as abordagens que foram feitas, avaliações e reavaliações também que foram realizadas, pensando mais na parte do histórico clínico, né, os antecedentes pessoais,
físico, fatores de risco que possam, de alguma forma, interferir, né, nesse procedimento pretendido, ou algum risco de adoecimento, uso de tabaco, álcool, comorbidades, né, uso de substâncias, ideação suicida ou até tentativas, enfim, descrição de doenças que são relevantes, né, para esse encaminhamento, os tratamentos que são feitos e o quadro atual clínico da pessoa também. Pensando um pouco nessa parte psicossocial, não só na saúde mental, mas também sobre a vida, né, pensar um pouco sobre a rede de apoio, colocar um pouco esses dados também são importantes. E medicamentos, hormônios, as doses, peso, altura, IMC, pressão arterial, os exames que já foram realizados e os dados sempre, últimos dados, né, feitos, últimos resultados antes da elaboração desse relatório, né. E aí, então, a análise. A análise vai contar um pouco sobre a evolução de todo o acompanhamento. Também é importante que sejam feitas considerações técnico-científicas, né, da equipe toda, e aqui, então, vai contar sobre evolução, e é importante também que seja separado, então, nos mesmos 2 tópicos do procedimento, né, falando sobre os procedimentos clínicos e os psicossociais. Então, enfim, considerações também sobre a evolução do acompanhamento. Aqui é um ponto que a gente já mencionou, que é a manutenção, a oscilação do desejo da pessoa atendida para a cirurgia. Então, de que forma ela se posicionou ao longo desse tempo entre o desejo inicial e como ela foi se colocando ao longo do período de acompanhamento, como os profissionais foram entendendo e enxergando essa vivência dela, né, na unidade e no serviço de saúde. E aqui é importante que o profissional deixe claro a ciência dessa pessoa, né, da pessoa usuária, em relação aos riscos, né, e os benefícios do procedimento que ela tem, aos cuidados pré e pós-operatórios, aos retornos de equipe, né, com a equipe médica e cirúrgica, que é importante que seja feito, muitas vezes até 1 ano depois, né, a depender do procedimento feito, e algumas outras, aqui não vou entrar em detalhes de cirurgias, mas dependendo do procedimento, às vezes o uso contínuo de um hormônio, ou de repente a fertilidade que pode ser, de alguma forma, sofrer algum impacto, né, de alguma forma, dependendo do procedimento. Então, esse é um momento importante em que a gente, enquanto profissional, precisa deixar claro que a pessoa está ciente, né. Uhum. Só acrescentando, né, Vivian, aproveitando o seu gancho, esse é um, como a gente já está colocando, né, esse é um documento produzido da pessoa junto com ela. Então, a gente, depois que esse documento é produzido, a gente conversa com ela sobre ele. Não é só, ó, tá aqui, é isso. A pessoa, né, ela precisa ter consciência do que aconteceu. Então, ela tem ali uma avaliação do equipamento, né? Talvez algumas coisas ela não tenha entendido, não tenha ficado claro, ou ela discorde, ou ela, né, em alguma medida, talvez seja possível reescrever algumas coisas, reapresentar, né? Então a gente abre essa conversa com a pessoa É uma depois da entrevista produção. devolutiva, inclusive, uma sessão devolutiva, né, que a gente Isso, lê junto com a exato. pessoa. Exatamente, como é orientado pelo Conselho de Federal. Psicologia, né? Especialmente nós, psicólogos, a gente tem que seguir isso, mas é a recomendação que vem sendo mais aceita, né? Todo mundo tem feito essa prática, assim, de conversar. Isso é bom, isso é positivo, né? As pessoas vão se apropriando mais do seu próprio processo. Então, era só Acho esse que acréscimo. não, se apropriam, tomam a frente, têm condições de falar por si depois, né, ao longo depois dos procedimentos seguintes. E, né, também em outros momentos, mas aqui, a gente fala das expectativas, porque às vezes as pessoas chegam com expectativas muito irreais de como vai ser, como vai ficar, né?
E é importante também, né, isso está identificado aqui, né? Olha, a pessoa entendeu que tem um período de recuperação, porque o que é muito comum, né, é as pessoas imaginarem o processo final, o que aconteceu, né, assim, bom, fiz a mamoplastia e tá tudo certo, mas tem os cuidados, tem o enfaixamento, tem os curativos, tem a cicatriz, tem a cicatrização, enfim, tem a estética disso tudo, né? Para né, a vulvovaginoplastia também. Então é importante que isso apareça aqui. Olha, foram discutidas as expectativas com relação a pessoa estar ciente, entendeu, né? Para ela é importante fazer o procedimento, ela entende que pode haver alguma diferença do que ela está esperando, né? Que tem a ver com as expectativas. Então, isso é importante, tá, gente? Porque a chance também, né, da gente às vezes deixar passar sem pensar na fantasia da pessoa, a gente não sabe o que ela está pensando, né? Ela pode dizer só, eu quero fazer cirurgia, só fala disso. A gente não sabe o que, que ela está entendendo como cirurgia, se ela tem sequer noção de que, olha, vai ter um período pós-operatório que vai ficar meio feio, vai ficar inchado, roxo. As pessoas tendem a esquecer desse interim, né? A cirurgia e o período pós-cirúrgico, né? Então é Que acontece importante. com frequência, né? Essa disparidade entre a expectativa e aquilo que de fato acontece, vai acontecer depois Uhum. no pós, né? No pré e no pós, porque existe um tempo também até que a cirurgia aconteça e no pós em relação à recuperação em si. Então, e às vezes até não só a recuperação, mas a estética, né? Isso, Tudo. isso é bem importante de ser trabalhado mesmo. Bom, e aí finalizando esse documento, vem a conclusão, então, que é fazer esse fechamento, né, e mencionar e argumentar os aspectos que foram discutidos, né, ao longo do relatório, levando sempre em consideração a finalidade do documento e, claro, o procedimento a ser feito, a ser realizado. É importante que a gente estava falando, era isso que eu ia falar, né, que é importante que seja colocado que esse relatório seja entregue, então, à pessoa, que seja lido com ela, e que seja feito, então, numa reunião de devolutiva, né, numa entrevista devolutiva. É importante que a pessoa tenha ciência daquilo que está escrito e que esteja ciente também dos benefícios desse procedimento, ou da ausência ou da presença ali de contraindicações para esse encaminhamento. É importante que seja colocado ali as condições emocionais e cognitivas, as condições pré-existentes de saúde da pessoa, não necessariamente inviabilizando o procedimento, o encaminhamento, mas é importante, desde que estejam estabilizadas, que sejam colocadas, né? Também sobre a manutenção, né, do desejo da pessoa atendida nesse procedimento, para fazer essa finalização, né, da conclusão ali do documento, e deixando claro o discernimento da pessoa, a ciência em relação às condições. Aqui é um momento também que a gente coloca a validade, né, desse documento, e que por ser um documento de caráter sigiloso, depois que a gente entrega à pessoa, à usuária, a gente, enquanto profissional, não tem mais responsabilidade sobre o que vai ser feito, mas que ele, enquanto finalidade de documento, ele não deve ser usado para outros fins, para além da pretensão a um procedimento cirúrgico, né? Depois coloco, então, como nos documentos, o local, a data, as assinaturas, né, a indicação de onde foi feito, a data da emissão. É importante que todas as páginas estejam rubricadas, né, e as últimas, é claro, assinadas, carimbadas, com todas as informações dos profissionais, e que as páginas também estejam numeradas entre a página e o total. Então, um de 5, 2 de 5, e etc. São informações que são importantes, é bem assim, burocrático, né, de editar o documento, mas isso é importante que seja feito. E a referência do relatório,
que é o que eu ia falar também do protocolo, né, que muitas das informações são retiradas desse protocolo, que é uma base aqui do nosso atendimento, mas também tem muitos documentos e resoluções do CFT, que são importantes, né, que pautam aqui também o nosso trabalho e esse relatório, e depois os anexos, quando houverem, principalmente se forem somar aquele período mínimo de acompanhamento que o Rodrigo falou agora há pouco. Então, se tiver de outros profissionais ou de outros serviços que comprovem o tempo prévio de atendimento, que some a esse nosso, devem ser anexados aqui, quando eles houverem nessa parte última do relatório. E é isso. Eu só queria enfatizar, porque a Vivian já colocou, e eu também já falei, mas esse item conclusão, ele é crucial, assim, né, porque ele faz a articulação do relatório. Todo, né? Uhum. E como bem disse a Vivian, aqui a gente indica ou contraindica, ou, né, entende que não há contraindicações. E aqui, por isso, é muito importante que a equipe esteja alinhada, esteja ciente do caso, a pessoa as discussões tenham sido feitas. Porque em algum momento da nossa apresentação, né, a Vivian falou, olha, para que o relatório não volte errado. Imagina, né, voltar errado por um detalhe técnico da produção do relatório é uma coisa. Olha, faltou a identificação do serviço. Isso a gente coloca rapidinho e pronto. Mas já é uma frustração. Que a pessoa vai no dia e entrega o relatório e olha, não, está faltando, né? Não dá para passar em avaliação. Agora, é muito frustrante também ter lá no relatório aparecer assim, no momento, contraindicamos o procedimento. Isso pode ser feito, né? Inclusive, se a pessoa tiver. Né, existem, como eu falei, tem momentos, tem critérios de contraindicação, né? Por exemplo, um estado de crise aguda grave, né? Que pode se prolongar, às vezes, um período de internação de um mês e a pessoa solicita, né? Enfim, não dá para. Se não tem condições naquele momento, o relatório precisa indicar isso, né? Isso precisa ser conversado com a pessoa. Por isso, o que a Vivian falou, a reunião devolutiva é muito importante, porque ali a gente vai dar esse senso de realidade para a pessoa. Olha, você está passando por esse momento, então nesse momento a gente vai contraindicar. E a pessoa pode dizer, não, então deixa e daqui a pouco eu vou tentar postergar, deixa a cirurgia mais para frente, porque é uma forma de cuidado. Tá? É difícil, não é nada simples fazer essa conversa, mas é uma responsabilidade que a gente tem que assumir. Né? Inclusive pensando o que pode estar em jogo para aquela pessoa naquele momento. Né? Porque também um ponto importante é sempre levar em consideração o sofrimento. Uhum. Né? E isso aparece muitas vezes na motivação da pessoa ali no procedimento ao longo dessa passagem. A gente observa que o desejo pelo procedimento se mantém justamente pelo sofrimento ao redor, né? Uhum. Daquela característica, enfim, daquela Isso. modificação. Então, é importante. E pensando também nisso que você está falando, Vivian, aqui a gente também pode fazer recomendações. Então, olha, após a recuperação da cirurgia, sugerimos que continue com as sessões, com atendimento na psicologia, enfim, na especialidade X por conta de ABC, né? E é importante que isso esteja sinalizado, porque é uma forma de também cuidado com aquele caso específico. As recomendações não são padrões. A gente pode recomendar a partir do que a gente entende de cuidado para aquela pessoa especificamente, né?
Então, é importante, fez a cirurgia, e, bom, nós, da psicologia e da psicanálise aqui, né, é claro que, né, então, ter ali, talvez, as mamas seja um elemento de muito sofrimento. E aí, a nossa ideia de senso comum é, puxa, tirou, fez a mamoplastia, ficou com o tórax, né, diferente, vai aliviar. Puxa, mas isso também pode ser muito angustiante, porque aquilo tem uma carga psíquica tão intensa que, de repente, ela se dispersa. Ajudar a encaminhar isso também é função do pós-operatório, também é função da recomendação. Então, o relatório, apesar de não ser um laudo, ele não é um documento leviano, ele é um documento poderosíssimo, assim, né, é decisório, ele vai ajudar a equipe a decidir, né? Ele não proíbe, isso é importante também dizer, não é de obrigar a equipe a fazer ou proibir a pessoa de fazer, mas ele recomenda, e essa recomendação pode ser, assim, crucial. Aqui no estado de São Paulo é o que nós temos visto. Se o, se o relatório contraindica, as equipes de operação, né, da cirurgia, estão atentas a isso. É isso mesmo. Então, não sei, Viviane, você quer acrescentar mais alguma coisa? Não, Não? acho que é isso. Então, deixa eu Acho ver. que num outro momento a gente pode falar um pouco mais sobre o sofrimento, né? Visto ao longo desse processo, mas num outro momento, numa outra apresentação. Acho que isso pode ser bacana. Tá bom. Então, pessoal, obrigado por nos ouvirem. Aqui, então, né, tem aqui o núcleo o Instagram do Núcleo de Saúde Digital da Unifesp. Sigam lá para vocês estarem a par das aulas que a gente vai continuar fazendo. Quiserem fazer sugestões de tema também, aproveitem. Tem o canal no YouTube que vocês podem acessar de lá para ter acesso a essa aula e outras aulas que outras pessoas estão fazendo. E eu vou parar aqui a gravação, né? A gente pode ficar mais um pouquinho, mas então vou encerrando aqui, tá bom?